Eu tenho um assunto para tratar, que é a diferença de sinagoga e de igreja. E o que Jesus falou acerca quando ele quis dizer: Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra fundarei, que a palavra lá não é edificarei, é fundamento, estabelecerei um fundamento, né? Edificarei a minha eclésia, né? Em português, igreja, do grego eclésia. Mas igreja e eclésia são duas coisas completamente diferentes. Jesus falou eclésia, não falou igreja. Mas traduzido do grego para o português, traduziu-se igreja. E não é a mesma coisa, tá bom? Por quê? Porque nós temos que pensar no princípio, onde Jesus disse: e eu fundarei a minha sinagoga. Ele não disse isso. Inclusive, igreja nem existia. Não existia essa palavra igreja, esse conceito, né? Se usava sinagoga, templo e outros, mas igreja não. A diferença entre sinagoga e igreja é o seguinte: sinagoga é uma escola, traduzido para o português, tá? Sinagoga é uma reunião, reunir-se para aprender, reunir-se para mestrar, não é? Reunir-se para ensinar, ou seja, reunir pessoas num determinado local, onde vão ficar nesse determinado local, e ali serão ensinadas. Esse é o significado de sinagoga, que é o diferente de eclésia. Eclésia é chamados para fora. O que é uma eclésia? É um chamado, uma reunião, uma assembleia para um determinado fim. Tá? Do grego, eclésia chamava-se os povos, chamava-se os cidadãos todos para ir à praça pública. Era uma reunião, então, uma assembleia. As pessoas saíam de suas casas, saíam dos lugares onde estavam, se reuniam nesse lugar público e dali, então, eles conjecturavam coisas para saber por onde, qual caminho deveriam seguir para aquela cidade. Então, eclésia é reunir-se para fora. E quando Jesus usou a palavra eclésia, ele quis dizer que ele iria chamar aqueles que estão fora dele para seguir com ele. Ou seja, ele vai fazer a eclésia dele, vai chamar todos para seguir um caminho. Por isso que as pessoas traduzem a eclésia como chamados para fora, né? Então chama-se para fora, da onde quer que se esteja, e se segue um caminho. Então Jesus está chamando para fora para seguir um caminho com ele. Olha que interessante. Então esse é o significado da palavra eclésia, chamados para fora, com o intuito de reunir-se e pegar um determinado caminho. Por isso que ele fundou a eclésia, não a igreja. Foi traduzido do grego, né, para o português como igreja, e não é. É eclésia. Inclusive eu vou trazer depois a palavra que ele falou em hebraico ou aramaico, provavelmente em hebraico. O aramaico era usado mais... O aramaico era usado mais para conversas, o hebraico mais para religiosidade, estudos e tudo mais. Então, eu não me lembro se ele falou em hebraico ou aramaico ali, quando ele falou a palavra que foi traduzida para o grego como eclésia e de eclésia para o português como igreja. Então, essa é a ideia. Muitas pessoas confundem quando Jesus fala assim, Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ele não está falando da pessoa de Pedro. Não é isso. As pessoas não estão entendendo. Ele está falando do conceito, da ideia, da sabedoria que Deus enviou e deu para Pedro. Por isso que ele pergunta, pega uns versículos anteriores, ele pergunta assim, e vocês, o que vocês dizem que eu sou? E Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz, o Pai te revelou isso aí. Não é uma ideia tua, não é um conceito teu. O Pai te revelou. Lembra aquele versículo que diz assim, todo aquele que o Pai me dá, jamais o lançarei fora? Então o Pai deu para Pedro esse conceito.
Por isso que ele pôde responder daquele jeito. E quando ele respondeu daquele jeito para Jesus, Jesus disse: Ah, falaste bem. Agora, então, está tudo preparado para eu fazer o fundamento da minha eclésia. Então, Jesus diz: Pedro, tu és pedra, né? Quando a gente queria escrever alguma coisa para não se perder, se escrevia na pedra. Aí ele fala: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu farei o fundamento da minha eclésia, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus vivo na terra. Ou seja, tirar para fora, quando Jesus chamar de todos os lugares, para seguir um caminho que é a verdade e que conduz à vida eterna. Por isso que ele fala eclésia. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.